Você sabe como é feito o diagnóstico de glaucoma? O glaucoma ele pode ser diagnosticado numa consulta de rotina oftalmológica. Nessa consulta, o médico vai medir a pressão dos olhos, vai avaliar o nervo, fazer um exame de fundo de olho e, se necessário, pedir outros exames para auxiliar esse diagnóstico. Alguns pacientes chegam para nós falando: o meu médico disse que eu tenho suspeita de glaucoma. Mas o que é essa suspeita de glaucoma? Quando a gente faz o exame, nós medimos a pressão. Essa pressão ela pode estar fora do limite da normalidade, ou seja, fora da média da população. Essa média da população, ela gira em torno de 10 e 20 milímetros de mercúrio. Quando eu tenho uma pressão ocular muito próxima de 20 milímetros de mercúrio, eu começo a ter uma suspeita de que essa pressão não está normal. Além disso, quando eu examino o nervo óptico do meu paciente, eu posso achar que ele está com menos fibras no nervo do que ele deveria ter. E nós temos uma classificação dessas fibras que nós chamamos de escavação do nervo óptico. Muitos já ouviram essa expressão: o meu médico falou que eu estou com a escavação do meu nervo alterada. O que é essa escavação? Vamos imaginar que o meu nervo é um canudo recheado de fibras. Essas fibras são as células que vão captar a imagem para que a gente consiga enxergar. Se nós temos um meio do nervo sem fibras, esse meio ele é chamado de escavação. Existe o normal da escavação do nervo. Esse normal ele gira em torno de 0,3, 0,5. Isso é também uma média populacional. Se me falaram que eu tenho uma escavação aumentada, é porque essa escavação provavelmente está acima de 0,5. O que quer dizer isso? Que 50% do meu nervo tem fibras e 50% do meu nervo não tem fibras. O problema do glaucoma é a perda de fibras. Então, se eu tenho poucas fibras no meu nervo, eu posso estar perdendo essas fibras. E se eu estiver perdendo essas fibras, eu posso progressivamente perder o meu campo de visão. Por isso que o outro exame que ajuda no diagnóstico de glaucoma é o exame de campo visual. Nesse exame, nós testamos a visão periférica do paciente. Uma luz pisca ao redor do campo de visão e se o meu paciente percebeu que essa luz piscou, ele vai apertar e vai afirmar a percepção dessa luz. Se ele não percebeu, ele pode não estar enxergando naquele local. Então, as fibras que são responsáveis pela visão daquele local podem ter sido machucadas pela pressão alta do olho. O glaucoma, ele não tem um diagnóstico de forma simples, ele é um conjunto de alterações. Então, muitas vezes eu examino o meu paciente, eu vejo ou uma ou outra alteração, mas eu não vejo todas as alterações, então eu não consigo necessariamente fazer um simples exame e já falar para esse paciente que ele tem glaucoma. Eu consigo dizer que ele é suspeito de glaucoma e eu preciso acompanhar esse paciente ao longo, às vezes de anos, para confirmar esse diagnóstico. Por isso que é muito importante a gente ter um segmento, ter um acompanhamento. Quando o paciente chega no consultório, às vezes eu faço a primeira avaliação. Nessa primeira avaliação, eu já confirmo nervo alterado, pressão alterada, campo visual alterado, outros exames relacionados ao glaucoma também alterados e eu falo para esse meu paciente: você tem glaucoma e nós vamos iniciar um tratamento hoje. Outros pacientes, eu faço um exame, eu vejo pressão normal, nervo óptico normal, não preciso nem fazer um exame de campo visual para dizer que ele está normal. E eu digo para ele: você não tem glaucoma. Agora, o grupo dos suspeitos, ele é um grupo grande. Então, às vezes o paciente chega e fala: meu médico falou que eu tenho suspeita de glaucoma. E ele chega muito preocupado, porque ele leu e ele se informou que o glaucoma pode levar à cegueira. E é verdade.
né? Mas muitas vezes ele não tem glaucoma, ele tem só a suspeita, ele não precisa ser tratado. O tratamento do paciente suspeito de glaucoma é acompanhar, é fazer exames periódicos, é medir com frequência a pressão, é examinar o nervo óptico, é fazer exames de campo visual com frequência. Essa regularidade do acompanhamento é mais do que suficiente para proteger e ter certeza que esse paciente não vai perder a visão um dia. Então, a partir do momento que alguém falou que você tem a pressão alta, o nervo alterado ou algum caso na sua família de glaucoma, é fundamental fazer o acompanhamento. E esse acompanhamento ele pode ser a longo prazo. Como nós não sentimos nada, é fundamental o médico ver, o médico examinar, e isso só pode ser feito num consultório. Então, como deve ser feito o acompanhamento do paciente suspeito de glaucoma? Na primeira avaliação, nós conseguimos sentir pelo conjunto de alterações se esse paciente tem uma chance grande de ter glaucoma, mas ainda não tem o diagnóstico 100% fechado, ou uma chance menor de ter glaucoma. Conforme essa classificação que o médico faz na própria consulta, ele pode orientar o paciente. Volte em 3 meses. Volte em 6 meses, volte anualmente, dependendo do conjunto. O glaucoma ele não é uma doença que eu consigo, por exemplo, fazer um exame de sangue ou um exame genético e já sair aquele resultado falando você tem glaucoma ou você vai ter glaucoma. Isso ainda não é possível. Nós torcemos para que isso seja um dia possível. Enquanto isso não é possível, nós nos beneficiamos da lentidão da doença. É preocupante? Sim, mas nós temos tempo, porque como a doença é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, ou seja, é uma lesão do nervo lentamente progressiva, eu tenho tempo para diagnosticar, ter certeza que é um caso realmente de glaucoma e tratar. Então, a prevenção, o início do tratamento, o acompanhamento, isso tudo é muito importante. E isso é feito em consultas regulares ao oftalmologista. O problema do glaucoma não é ter glaucoma. O problema do glaucoma é ter e não saber que tem. Quem não sabe que tem, não trata e pode sim perder a visão. Mas quem tem glaucoma, foi diagnosticado de forma inicial, trata, cuida, segue o tratamento com os colírios, as consultas periódicas com o seu oftalmologista, este paciente nós podemos garantir que ele vai sim preservar a sua visão. E isso nos dá muita tranquilidade, porque por mais agressiva que seja a doença, ela tem controle. Se ela for muito bem cuidada e diagnosticada de forma precoce, ela tem sim controle. Se você ouviu ou se algum médico falou para você que você pode ter glaucoma, não se preocupe. Simplesmente procure ajuda e uma ajuda profissional, de preferência especializada em glaucoma. Este profissional vai sim cuidar bem de você e você não vai perder a visão pelo glaucoma.